Informações para você ficar bem informado. Manhã Cidade, Giro Redação. Laís Florencio de volta e temos aqui em destaque operação que prende pelo menos 3 pessoas suspeitas de crimes cibernéticos aqui em Caruaru, Laís. Isso, Vitor, de volta. E olha, essa operação não combateu apenas crimes cibernéticos, mas também tráfico de drogas, homicídios, latrocínios e também esses delitos digitais. Essa operação ela foi desencadeada pela Polícia Civil de Pernambuco e nominada Hat Trick, né? E não foi só aqui em Caruaru não, tá? Ela foi desdobrada também para Altinho. Foram expedidos aí 10 mandados de busca domiciliar e 4 de prisão preventiva, né? Essas investigações começaram esse ano, tá? E perceberam aí entre as investigações, né? A Polícia Civil percebeu que havia conexões entre os suspeitos e as atividades criminosas realizadas tanto em Altinho quanto em Caruaru. É uma espécie de como se eles se comunicassem, sabe, Vitor? Essa operação envolveu aí 50 policiais civis de várias comarcas e até a última atualização a Polícia Civil não fez uma entrevista coletiva, né, com a imprensa, mas divulgou até a última atualização que foram pelo menos cumpridos 3 mandados de prisão dos 4, né, 8 de busca cumpridos e também nessas incursões foram localizadas 3 armas de fogo, um simulacro, 36 munições calibre 9mm, 33 munições calibre .380, 7 carregadores, além de 480 gramas de maconha e 58 gramas de crack. A gente aguarda agora uma nova atualização da polícia para saber se todos os mandados foram cumpridos, né? E agora como é que vai ser o desdobramento dessa investigação, se deve haver uma nova fase para combater esses delitos na internet. Laís, olha só, o número de colisões de veículos contra postes cresce 7,6%. Vitor, essa semana a gente viu, né, que uma das principais avenidas do Recife foi interditada por bastante tempo, justamente por conta de um caminhão que bateu num poste e derrubou a rede elétrica. E só no primeiro semestre desse ano, até junho de 2025, a Neoenergia Pernambuco registrou 1.024 colisões de veículos em postes, né, em todo o estado. Isso representa um aumento de 7,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas pouco mais de 950 ocorrências. E apesar desse número ser estrondoso, de ter tido esse aumento, né, em relação ao primeiro semestre do ano passado, esses casos representam aí 37,7% dos que, só desse total, né, 33,7% representam um impacto e provocaram algum problema no fornecimento de energia, de acordo com a fornecedora, a distribuidora aqui do nosso estado. Segundo a Neoenergia, isso se deve, né, a tecnologias implantadas pela distribuidora para realmente amenizar. Eles fizeram uma espécie de mapeamento dos trechos, né, mais perigosos, onde os acidentes acontecem com mais frequência, para poder fazer o isolamento desses trechos e a recomposição automática do sistema em casos de danos localizados. Chama a atenção, inclusive, né, dados como, por exemplo, de Petrolina, Garanhuns e Arco Verde, que tiveram 60, 57 e 49 ocorrências, né, durante esse período, respectivamente. Mas não fica só aí, tá? Caruaru, por exemplo, nesse primeiro semestre, registrou 38 colisões de veículos contra postes na nossa cidade, né? Às vezes a gente escuta, chega em algum grupo, tá faltando energia aí, a gente não sabe nem o que é que acontece, mas muitas vezes essas faltas de energia são causadas aí por postes, né, que são atingidos por veículos. Lá onde eu moro, no Chique mesmo, acontece com muita frequência, né, durante a madrugada, o pessoal pisa no acelerador, perde o controle dos veículos. Inclusive, muitos postes foram colocados barreiras, né, uma espécie de concreto de um lado e do outro, né, uma estrutura de concreto para tentar proteger esses postes e evitar esses danos, Vitor. É um perigo, né, Laís? Perigo para a rede elétrica, perigo para o motorista. Exatamente, e até para pedestres, né? Também. Quem está na experiência Cidade FM percebe como o carro fica destruído ao bater num poste, né? Então, esses números são alarmantes. Bom, um outro assunto que nós temos aqui em pauta, Laís, a gente tem acompanhado no noticiário as informações sobre a guerra da Ucrânia, que continua, as tentativas de cessar fogo, por enquanto, frustradas.
Mas temos brasileiros que estão lutando na Ucrânia, inclusive a história de um caruaruense, né? Infelizmente, Vitor, a gente não gostaria de dar essa notícia, mas a gente sabe que muitas pessoas se mobilizaram para ir ajudar a Ucrânia nessa guerra e agora é um dos nossos conterrâneos. Trata-se do Carlos Fernando Pereira Silva Filho, conhecido como Shadow. Ele morreu no dia 4, na última quinta-feira, lá na Ucrânia. Ele fazia parte de uma missão em Donetsk, quando o grupo com quem ele estava foi surpreendido por uma emboscada russa, segundo informações repassadas à imprensa. Ele viajou para o leste europeu em maio, acompanhado de um outro pernambucano, Célio Campos. Esse já retornou para o Brasil, mas o Carlos Fernando ficou por lá e durante a operação o grupo recebeu a informação de que enfrentaria um número reduzido de soldados russos, mas acabou cercado por mais combatentes do que o previsto e em meio à troca de tiros ele foi atingido e não resistiu. Ele morava no bairro Xique-Xique, e a família informou que infelizmente o corpo não deve ser repatriado para o Brasil, já que ele foi vítima de guerra, e foi morto em combate, então por isso não é possível recuperar o corpo para que ele tivesse um enterro aqui em Caruaru. Uma notícia triste, que surpreende muita gente, A gente às vezes não imagina, a gente vê esses casos na internet, do pessoal que saiu daqui do Brasil para ir para a guerra na Ucrânia, e a gente não imagina que tem um caso tão próximo, A gente lamenta muito, solidariza com a família, e vai seguir acompanhando, torcendo para que, quem sabe, nessa situação mude e esse corpo seja repatriado para cá, Vitor? Verdade, Laís. É uma pena. Nossa solidariedade à família e aos amigos, Pois é, a gente volta agora segunda-feira com outras informações. Laís Florencio, Cidade FM, todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado, Laís. Agora são 8h11. Atenção, gente, está precisando.